Começando mais um quadro Responde as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 6 de abril, quinta-feira. Então vamos logo às perguntas, foram várias, como sempre, muito obrigado. Nenhum recado para começar, então a primeira aqui do Lucas Nero. Uma vez que o Fed pare de aumentar ou até corte os juros, será bem visto pelo mercado? Essa é uma ótima pergunta e tem a ver com o momento que a gente vive do aperto monetário. A próxima reunião, o mercado ainda está meio ambivalente, não sabe se vai para aumento de 25 pontos base ou se para onde já foi o aumento até 5%, sem nenhum aumento adicional. A verdade é que o mercado não sabe e nem o Fed sabe ainda quando vai parar de cortar juros. Mas por conta da inflação, do nível de inflação que ainda está elevado, eu diria que o Fed pretende manter as taxas elevadas por bem mais tempo do que o mercado hoje está precificando. Então, minha leitura é que o mercado hoje está errando na precificação de taxa de juros, por exemplo, para janeiro do ano que vem. Agora, se o Fed começa a cortar juros, é possivelmente um sintoma de problemas financeiros, de crash nos mercados, problema de liquidez, aperto de crédito interbancário. Então costuma ser um sinal negativo e não um sinal para comemorar. Se a gente lembrar o que aconteceu lá em 2019 até 2020, foi o que aconteceu, o corte de juros foi prenúncio de problema. 2008, mesma coisa, o Banco Central começou a reduzir juros durante o ano 2008, antes do crash lá de de outubro daquele ano, quando o Banco Lehman Brothers quebrou em setembro. Enfim, da mesma forma, no ano 2000, quando começou a reduzir a taxa de juros, foi durante o estouro da bolha. Então, normalmente, a redução dos juros, o corte, significa que algo de ruim está acontecendo no mercado e não positivo. Aqui do Gustavo Borges. Como fica o mercado de crédito para varejo após o efeito Americanas? Houve já uma reprecificação. Eu diria que um dos impactos importantes é no aumento do custo do crédito para as empresas, para quem está tomando dinheiro. Agora, um nível de seletividade ou há mais rigor por parte dos bancos para emprestar. Então, sem dúvida que trouxe esse efeito. Até fiz um vídeo sobre isso recentemente, sobre o possível aperto do crédito no Brasil. Então, sim, o crédito está arrefecendo e Americanas não foi o grande, digamos, o causador do problema, mas foi um catalisador, porque já vínhamos nesse aperto monetário, que já dura alguns meses, com taxa de juros em quase 14%, e isso é muito ruim para a tomada de crédito, para a demanda por crédito e até para quem está emprestando. E aconteceu o evento Americanas, foi um balde de água fria, acendeu luz vermelha para bancos, para varejistas e trouxe um ambiente mais complexo para o crédito no Brasil. Aqui, próxima pergunta. Essa aqui é boa, do Pedro Saraiva. Ainda que o Brasil faça tudo certo em termos fiscais e os Estados Unidos continuem imprimindo dólares, é possível prosperar? Eu vejo muitas vezes esse tipo de preocupação das pessoas e de quem começa a acompanhar esses assuntos pela primeira vez, situação dos mercados, economia global, governos, política econômica, etc., como sendo um impeditivo ou quase que algo que impossibilita por completo alguém de prosperar. Seja na pessoa física, com a sua atividade, profissional liberal, autônomo, ou na sua empresa que está empregado ou que está empreendendo, as pessoas, as empresas prosperam apesar disso. Se não houvesse como prosperar mesmo num cenário mais desafiador, bom, então o mundo acabou, vamos todo mundo fechar as portas e assim, não tem o que fazer. E eu discordo dessa visão, talvez fatalista, da situação econômica, da situação política, em que nós conseguimos prosperar assim, mesmo em ambientes desafiadores, inflacionários, deflacionários, hiperinflacionários, é possível. Então, foque naquilo que está sob o seu controle, foque na sua capacitação, no seu aperfeiçoamento profissional, em acúmulo de conhecimento, para que você consiga gerar cada vez mais renda, independentemente do cenário econômico, social, político, global, geopolítico. Acho que essa é uma mensagem. Então, sim, tem como prosperar, então
não seja e não se coloque na posição de refém e vítima de tudo que acontece ao redor do planeta, porque sempre haverá problemas, seja na geopolítica, seja internamente, na sua cidade, no seu estado, no país. Então, a instabilidade, a incerteza é a única certeza. Aqui do Romero Jackson. Quando sai um vídeo mostrando a estante de livros, livro por livro? Pois, daqui a pouco pode ser um vídeo para fazer, nunca fiz mesmo. Já tirei foto, mas mostrando a estante toda não. Até porque tem bastante livro, e eu já falei isso, a maioria eu não li, eu uso muito como referência, e até porque eu não sou um acadêmico, eu não sou um intelectual por ofício, mas especialmente depois que eu terminei o mestrado, quando entrei no mercado de trabalho, de volta ao mercado de trabalho, e quando eu tive filho, depois em 2013, é difícil conseguir ter o mesmo ritmo de leitura, seguir trabalhando e cuidar da família também. Mas, enfim, não era nem essa a pergunta, eu já estou respondendo outras coisas. Aqui a pergunta do R. Melo. Governo errando com calabouço fiscal, Fed com a taxa de juros elevada, o que impede o dólar de disparar? É a taxa de juros no Brasil que está muito elevada ou o mercado ainda não sacou o governo? Boa, é importante elaborar essa resposta. O mercado já sacou o governo, e eu diria que o mercado já sacou o governo faz algumas semanas, se não meses. E o calabouço fiscal, o arcabouço que foi anunciado, como eu disse, ele é ruim, mas não trouxe uma surpresa negativa adicional do que já estava nas expectativas. É nesse sentido que a gente viu o bolsa até melhorando, câmbio caindo, taxa de juros também, a curva toda fechando um pouco, porque não trouxe uma pressão adicional. Ainda que ele seja ruim, não é um descontrole completo. Então, essa mera sinalização de alguma regra fiscal, de algum controle, por mais que não seja, na minha avaliação, a melhor, longe disso, já traz um alívio e menos incerteza para os agentes de mercado. Agora, a nossa taxa de juros nesse patamar, sem dúvida, que ajuda a atrair capital, ajuda a apreciar a nossa taxa de câmbio. E lá fora, olhando então o cenário externo, o que nós temos já é um ciclo de aperto monetário pelo Fed, que provavelmente já acabou. Se não acabou, está muito próximo de acabar. E isso ajuda também a evitar uma apreciação maior da moeda americana. Olhando o Dollar Index, que é o índice dólar, o topo nos últimos anos foi agora 115 no ano passado. 115, já está agora em 102. Então o dólar também já vem se desvalorizando perante as demais moedas do planeta, e com o real não é diferente. E mais, por mais que haja comunicações atrapalhadas, declarações assim desastrosas do governo e interferência e intenção de interferência, eles não vão conseguir passar tudo que gostariam. E isso o mercado também precifica. Por mais que haja esse ruído e essa intenção, a realidade da política vai impedir que haja esse completo desmonte das instituições brasileiras. Isso é garantia que não vai acontecer? Não, mas hoje o que está precificado é que o Brasil vai seguir na sua mediocridade de sempre. E nesse cenário externo é possível que o dólar se valorize ainda mais. Eu fiz um vídeo sobre isso já tem algum tempo também, porque o dólar pode cair ainda mais. Logo depois que ele tocou abaixo de 5, aí voltou, mas tá agora 5,06. Eu tô gravando aqui na quinta-feira, dia 6 de abril, depois do almoço. Aqui do Augusto P04. É um bom momento para comprar BTC ou pensa que vai cair mais? Não tenho ideia, mas para mim sempre costuma ser um bom momento, ou nos últimos meses tem sido bons momentos para entrar. Eu defendo sempre entrada aos poucos, então define o montante, vai entrando de forma paulatina, mas com consistência, fazendo o famoso preço médio, porque aí você vai entrar em vários pontos, em várias janelas de oportunidade. Para mim essa é a melhor forma, e embora tenha se valorizado lá dos 20 mil dólares que estava 3, 4 meses atrás para agora quase 28, 29, para mim, olhando num horizonte de 2, 3, 5 anos, ainda tem bastante espaço de valorização. Aqui do Edgar. Investir em mineradoras de BTC para aproveitar o próximo halving é uma boa? Para quem não sabe, halving é a queda pela metade da recompensa por bloco minerado pelos mineradores na rede do Bitcoin. E as mineradoras, da mesma forma que funciona com o ouro, funciona com o Bitcoin.
as mineradoras acabam tendo uma volatilidade no papel delas, na ação da empresa, muito maior do que a commodity em si. Então, se o Bitcoin já é volátil, a ação da mineradora vai ser muito mais volátil. Será que é uma boa entrar agora? Bom, algumas mineradoras que eu tenho acompanhado já estão bastante descontadas. Se houver uma disparada de preço do BTC, é bem possível que elas disparem ainda mais. Mas, se garantia até o próximo halving, ninguém tem. Claro que eu tenho plena ciência do histórico que antes do halving costuma haver uma valorização forte do BTC. Isso é garantia de que vai acontecer novamente em 2024, quando ocorrer o próximo halving? Ninguém sabe. Aqui do Nil Moura. Acredita em uma nova leva de layoff em tecnologia no Brasil? É difícil dizer. Lá fora, para mim, ainda está havendo um reajuste e por mais que a gente não possa ainda cravar, dizer assim, estamos em recessão, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, os sinais ainda apontam para essa direção de provável recessão. Então, eu acreditaria sim numa nova onda de layoffs de tecnologia lá fora e possivelmente aqui no Brasil. Aqui do Everton, 1492. Pois, desperdiçou o espaço. A comentário dele foi, pô, você nunca responde eu. Tô respondendo, você podia ter feito uma pergunta, né? Vamos lá, aqui do Lucas Altieri. Acha provável o governo cortar gastos caso ele não cumpra a meta de arrecadação? Esse é um dos grandes problemas deste arcabouço fiscal, porque a regra que está lá é de um piso e um teto para o aumento dos gastos. Então, o mínimo de crescimento real do gasto, da despesa, é 0,6% e o máximo 2,5%. É real, então é acima da inflação. Se não há forma, pela regra, de reduzir a despesa, não importa muito o que acontece pelo lado da arrecadação. E esse é um dos grandes problemas dessa norma, do jeito que ela está até agora divulgada, é que todo ajuste viria pelo lado da receita. E sem nenhuma punição severa se não houver o cumprimento do resultado primário, o qual é decidido também, a meta também é decidida pelo governo que entra. Então é preciso guardar os detalhes, mas a forma, por tudo que foi divulgado até agora, ele não abre espaço para corte de despesa nenhum. Pelo contrário, ele garante o crescimento real de despesa em qualquer cenário. É uma loucura isso, mas é o que está desenhado na regra. E até o Roberto Campos Neto, eu anotei aqui coisas que eu não queria esquecer de mencionar. O Roberto Campos Neto, numa palestra no dia de ontem, quarta-feira, 5 de abril, no Bradesco BBI Conference, se eu não estou enganado, ele disse que estava bastante positivo com o arcabouço fiscal, que sim, é uma sinalização na direção correta, que ótimo, etc. Que bom, mas poderia ser pior o arcabouço, sem dúvida, eu falei sobre isso no vídeo já. Mas não é um arcabouço bom para a nossa economia. A melhor das hipóteses é que ele vai evitar um descalabro e um descontrole na elevação da dívida pública. Mas não é algo que vai colocar o Brasil noutro patamar de crescimento econômico. Não vai. Aqui da Aline. Você também acha que a próxima crise estão nos commercial real estates, que é setor imobiliário comercial nos Estados Unidos? Pois então, para mim esse é um ativo de muita atenção que pode ser foco sim de problema do setor bancário americano. Esse foi o nosso último Follow the Money, foi na quarta-feira, ontem, que fizemos a transmissão ao vivo para todos os assinantes. E eu renovo o convite sempre, quem me segue aqui e gosta de acompanhar os assuntos e quer ficar ainda mais por dentro e inclusive interagir comigo nos vídeos, faça parte do Follow the Money, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Toda quarta-feira a gente faz uma transmissão ao vivo, 19 horas, com assuntos contemporâneos, assuntos históricos, lições de investimentos, de economia, enfim, é muito bacana. Já temos mais de 120 transmissões e todo o acervo fica disponível. Então, se alguém não pode assistir ao vivo por qualquer problema,
pode depois, chega em casa, assiste, tá gravado no fim de semana. E quem entrar agora no Follow the Money pode maratonar aí durante talvez um mês inteiro, porque tem mais de 120 transmissões desde que a gente começou o Follow the Money em maio de 2020. Vai ser quase 3 anos agora. Então, siga o dinheiro, Follow the Money, link descrição do vídeo. Aqui do Lambert Souza. Que país em sã consciência aceitaria a moeda chinesa com o histórico que o governo chinês tem? Excelente pergunta, e foi outro ponto que eu adicionei aqui, até porque essa foi tema de um vídeo aqui no canal, e o que a gente está vendo agora é a China querendo aumentar o uso da sua moeda, pelo menos no comércio internacional. E é bem possível que ela consiga fazer isso, como já está tendo sucesso, por exemplo, com a Rússia, com outros países menores, com a Argentina, com parceiros comerciais na África, possivelmente com os países do Golfo Pérsico na negociação de petróleo, com pagamento em yuan, não precificação em yuan. Tem uma distinção, já vou entrar nessa distinção. Então é natural que isso ocorra e deve acontecer agora com o Brasil também. Recentemente, conversando com um amigo que trabalha com trading de commodities, ele já está notando que clientes chineses querem pagar os produtores brasileiros em yuan, inclusive oferecendo desconto agressivo se aceitarem o pagamento em yuan. Então isso deve acontecer. A questão é, e aqui eu entro na distinção entre pagamento e precificação. A unidade de conta global ainda é o dólar, então tudo seguiria sendo precificado no dólar. Por mais que o pagamento ocorra em yuan, a soja, o petróleo, qualquer commodity, a taxa de câmbio, tudo é precificado no dólar. Então o dólar segue sendo a referência, por mais que a transação ocorra em yuan, por mais que a transação seja liquidada, o pagamento seja liquidado em yuan. E o outro ponto que é chave também, que tem a ver com a pergunta: quem realmente confia de fato hoje no governo chinês? Os comerciantes aceitarem pagamento em yuan, para um brasileiro, uma empresa brasileira aceitar em yuan, possivelmente ele vai ter que abrir uma conta bancária no banco chinês na China e manter partes desses pagamentos em yuan, na moeda chinesa. Ele só faria isso, manter saldo em yuan, se ele também importa da China e, portanto, paga em yuan. Se ele não tem nenhum comércio com a China, ele só exporta, mas não importa, não tem motivo para guardar, manter saldos na moeda chinesa. É melhor manter na moeda americana, porque o restante do planeta comercializa na moeda americana. Pelo menos precifica, e boa parte também paga na moeda americana. E sair desse sistema monetário, que eu digo que é muito difícil, não é impossível, estamos nesse processo, mas é um processo de décadas que gera uma série de consequências, que daqui a pouco eu vou ter que fazer um outro vídeo sobre isso, até talvez um seminário, porque é um assunto complexo. Mas no estado atual do mundo, a maior parte dos países, mesmo parceiros comerciais da China, não tem a confiança de colocar boa parte das suas reservas, ou uma parte relevante, denominada em yuan. Aceitar o pagamento até pode ser, mas possivelmente aceitaria o pagamento e logo converteria em dólares. Então, esse é o estado atual da nossa economia, do nosso sistema monetário, e para a China internacionalizar de fato o yuan chinês, ela precisa abrir sua conta capital, precisa permitir com que o renminbi seja plenamente conversível. Enquanto ela mantiver o controle estrito de tudo que entra e sai em termos monetários do país, é difícil a moeda chinesa realmente ganhar mercado mundo afora. Aqui vamos ver, do Alexandre. Quando teremos uma nova promoção para participar do Follow the Money? Pois então, possivelmente teremos em algum momento, mas a gente agora a gente está focando em novos conteúdos, novidades na programação também, porque tem muita coisa bacana para acontecer em 2023, e se você fizer parte do Follow the Money, vai ter acesso privilegiado a essas coisas bacanas. Mas aguardem. Aqui do Jefferson. Sobre a nova lei de licitações e marco do saneamento, qual o impacto com essas mudanças? Pois é. O primeiro impacto é aquela constante no Brasil, ou aquela máxima onde até o passado é incerto. Infelizmente, os governos de esquerda, via de regra, costumam subestimar, quanto não
ignorar por completo a importância da estabilidade das regras, da segurança jurídica, da previsibilidade. Porque se as regras do jogo são constantemente alteradas, quem em sã consciência vai investir num país para financiar a ampliação de fábricas, aumentar a produção da economia, investimentos que vão maturar em 5, 10, 20 anos, se as regras podem ser mudadas a todo instante? Esse é um dos grandes entraves para o nosso crescimento. E agora é mais uma evidência de um marco que é fundamental para trazer o básico, saneamento universal para o Brasil, um negócio básico e fundamental. E até agora, nesse marco que foi importantíssimo, agora sofre uma alteração que, por tudo que eu li até agora dos especialistas e de quem está atuando no setor, é um passo atrás, abre brechas para questionamento, para insegurança e possivelmente afugente investimentos privados que são essenciais para viabilizar o setor e para aumentar os investimentos e finalmente termos saneamento, cobertura de saneamento básico em todo o Brasil. É uma lástima, mas quem imaginava que isso não aconteceria com um governo de esquerda, com o governo Lula, para mim se iludiu por completo. Espero que não aconteça com outros setores, mas é possível que aconteça. O marco da autonomia do Banco Central, eles querem alterar, acho que não vão conseguir, mas querem. A mera intenção, objetivo e as constantes declarações contrárias a esses marcos importantes já traz preocupação, né? Aqui do David Brambati. Não seria o momento do Copom sinalizar um viés de baixa dos juros? Possivelmente agora ele sinalize isso. Vamos aguardar agora o arcabouço fiscal na peça da lei, com todos os detalhes lá expostos, e aí as tratativas, a articulação com o Congresso. Como é que o Congresso vai receber isso? Há chance de passar? Não há? Se tudo isso avançar e a agenda for positiva, é possível que o Copom logo sinalize uma queda de juros. Aqui do Rinaldo. Magrão, daqui a pouco uma inteligência artificial de corretora vai nos ligar e bater um papo sobre recomendações. Será? Eu acho que é possível. Talvez não chegaria a tanto, mas não dá para subestimar o potencial transformador da inteligência artificial. Quanto mais eu me debruço sobre este assunto, mais eu fico fascinado e assustado. Assim, são os dois sentimentos, parece que eles vão andando em paralelo, porque realmente é muito disruptivo, pode trazer uma série de mudanças, pode tornar tarefas, talvez profissões obsoletas e rapidamente, mas ao mesmo tempo pode tornar muita gente produtiva. Então, assim, no final das contas, a inteligência artificial é o avanço tecnológico, é o constante aumento de produtividade dos seres humanos pelo crescimento econômico, pelo progresso tecnológico. E a IA é mais um efeito disso. A gente vê aqui, por exemplo, no canal, a gente tem usado bastante a inteligência artificial para fazer as thumbs do canal. Não sei se vocês notaram, tem duas. O vídeo sobre o Brasil e o dólar o Brasil e a China descartando o dólar foi gerado por inteligência artificial. E o outro também sobre o Joe Biden contra o Bitcoin também foi gerado por inteligência artificial. Então, possivelmente, muitas tarefas serão abreviadas e isso vai aumentar a produtividade dos trabalhadores. Vai gerar impacto na mão de obra, em algumas profissões, em alguns empregos, sem dúvida alguma, mas isso é uma constante do progresso econômico, e isso vai ser com a IA e daqui a pouco vai ser com outro avanço tecnológico que a gente não consegue nem prever nesse momento. Aqui do Matheus Cócia. Boa pergunta, eu tenho essa e depois mais duas aqui. Essa e depois mais um ponto que eu mencionei, que eu anotei que eu não queria esquecer. A pergunta aqui do Matheus, então. A Lula deve visitar a Rússia? É uma boa pergunta. Eu não sou especialista em geopolítica, não é o meu campo de conhecimento preferido, o que eu domino, mas é óbvio que eu preciso estudar e muito, porque tem impacto na economia, nos mercados, investimentos, sempre precisa saber o que está acontecendo. Se Lula deve visitar ou não, é uma questão que a diplomacia brasileira, Itamaraty, precisa
decidir, mas eu entendo que um país como o Brasil, assim como vários outros países, é positivo manter uma postura de neutralidade. Pode condenar a guerra, e acho que deve condenar a guerra, como o Brasil já fez, mas isso não significa isolar partes dessa guerra, como por exemplo a Rússia, que o Ocidente, via de regra, está isolando a Rússia. E é importante que haja países com neutralidade, até mesmo para possibilitar a intermediação mediação de conversas de paz, negociação de paz, que isso é fundamental. Ninguém gostaria que essa guerra tivesse começado, mas agora que começou, que a Rússia invadiu a Ucrânia, é preciso que ela acabe o quanto antes. E possivelmente é uma guerra que vai acabar pela negociação, ou melhor, gostaríamos que ela acabasse o quanto antes, e para acabar brevemente, possivelmente isso exige algum tipo de negociação de paz, acordos de paz, acordos de cessar-fogo. E haver países como o Brasil em posição de neutralidade que pode aproximar ambas as partes, é o Ocidente, é a Ucrânia, é a OTAN e Rússia também e China, isso é fundamental. E o trabalho que o Itamaraty tem feito nesse quesito é importante. Então, isso é preciso ser louvado. E se Lula, o chefe do executivo, deve visitar a Rússia ou não, são outros 500, é algo mais específico e é importante, tem que ser avaliado, mas eu concordo com a postura que o Brasil, em termos de diplomacia, tem tomado. Até porque a Rússia é um parceiro importantíssimo para o Brasil, especialmente para o setor do agronegócio. Aqui, ainda relacionado a esse assunto, a gente viu, assim, eu tenho acompanhado, claro, como a guerra está se desenrolando lá na Ucrânia, e a última notícia importante que nós tivemos foi o ingresso da Finlândia à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Organização de Defesa Militar. E que é irônico porque essa era justamente uma das queixas do Vladimir Putin, que a Ucrânia não poderia entrar à OTAN porque a OTAN estava se expandindo e chegando nas fronteiras da Rússia, e agora temos mais um país que faz fronteira com a Rússia ingressando à OTAN. Exatamente o oposto do que o Putin gostaria. Mas é o que está acontecendo por lá, e é possivelmente um elemento adicional de escalada do conflito. Porque agora mais um país entrando na aliança militar, e que a Rússia pode encarar, e certamente encara, como uma provocação adicional. Para a gente terminar, algo importante também aconteceu nessa semana, que foi a regulação de tokens de valores mobiliários. A CVM no Brasil emitiu uma nota dizendo que vários dos tokens de renda fixa, tokens digitais, esses de staking, de yield farming, etc., que esses tokens se enquadram na definição de valor mobiliário. E esse sendo o caso, as exchanges, as empresas que oferecem esse tipo de investimento ou que disponibilizam a compra desse tipo de token, deveriam se regularizar atendendo à legislação vigente. Não é uma nova legislação, é apenas a CVM dizendo, olha, sim, esses tokens, eles se enquadram dessa regra, então vocês precisam atender à legislação que existe. Não é nova, ela é antiga, a gente está esclarecendo que ela sim é aplicável a esse tipo de token. Enfim, isso possivelmente não vai dar discussão, mas é algo importante, até porque a CVM vai além do que foi a SEC até o momento. A SEC continua muito no limbo e não fez declarações tão contundentes ou abrangentes, dizendo, como fez agora a CVM, dizendo, olha, tudo isso aí, dentro dessas categorias, isso é sim um valor mobiliário. Então não adianta dizer que é um crypto token, utility token, porque é sim um valor mobiliário. Espero ter gostado de mais um O Rich Responde, e eu vou colocar aqui uma conversa que eu fiz ontem sobre tesouro direto, Bitcoin, investimentos no mercado tradicional, ficou bem bacana, vou colocar ela aqui. E quem quiser saber mais sobre as consequências deste arranjo entre Brasil e China para descartar o dólar, eu vou colocar outro vídeo aqui. Fico por aqui, espero que tenham lavado as louças, bom domingo, feliz Páscoa para todos vocês e que se celebrem com suas famílias e amigos. Até mais, valeu, obrigado.